Olá, aqui é o Hermelino Espíndola. E aqui é o Bruno Oliveira. E esse é o podcast Falando de Loja, onde a gente traz assuntos relacionados ao varejo, trazendo dicas, trocando ideias, batendo um papo sobre os grandes desafios que a gente enfrenta e tentando racionalizar, não é? Ver o que a gente pode fazer de maneira objetiva, de maneira prática para otimizar os nossos resultados. A gente sabe que isso não é fácil, mas é possível. Tem gente crescendo, tem gente ganhando dinheiro, tem gente expandindo os negócios e, como eu costumo dizer, se tem gente fazendo é porque dá. Sim. Não é? Então, vamos fazer as reflexões necessárias, entender o que a gente pode fazer objetivamente para otimizar os nossos negócios. E vamos lá. Qual que é o tema de hoje, Bruno? O que você propõe para a gente bater um papo hoje com o nosso lojista a respeito de melhorias dos tempos atuais? Acho que é um tema muito importante que normalmente no varejo não se discute, mas que em outras áreas da economia é bastante comum de ouvir, que é produtividade, né? E porque a gente ouve muito disso em indústria, na parte do agro como um todo, né? Fala muito de produtividade, aumentou, melhorou, tem que estar em tal patamar. E normalmente no varejo se falam de outras coisas, mas essa parte não é comum, né? Pelo menos assim na nossa vivência é negligenciado. Sim. Mas eu queria começar primeiro definindo o que é produtividade. O que a gente está chamando aqui de produtividade? Ótimo, ótimo. É importante isso. Eu gosto muito disso, de dizer, até para fazer um alinhamento de entendimento, Sim, né? Sim. Quando a gente falar, fica muito claro o que a gente quer dizer quando está comunicando. E ótimo, a produtividade, é importante a gente entender que, vamos pegar o exemplo do agro, né? O agro, eu me lembro há muitos anos, até por conta da minha idade um pouco mais avançada, eu me lembro de 40, 50 anos atrás, 50 nem tanto, mas uns 40 anos atrás, quando a gente falava com o pecuarista, por exemplo, e sobre a produtividade do gado, né? da reprodução, etc. e tal, o produtor de soja, eu me lembro de ouvir 25, 28 sacas por hectare. Hoje é um número absurdamente impossível, inviável. É impraticável. É impraticável. Economicamente, né? Economicamente, por questões do custo. Quanto custa hoje as máquinas e os insumos necessários e tal. Por outro lado, o que acontece? Se consegue fazer muito mais com a mesma área plantada. Sim. Então é incrível. Eu me lembro de década de 90, o Brasil batendo recorde com 100 milhões de toneladas de grãos, né? E hoje se ultrapassa 300. Sim. E olhando a área plantada, eu acho até que reduziu a área plantada ou se não mantém, cresceu, não triplicou, né? A área plantada. Até porque não tem tanto espaço assim para crescer. Então, o que permite esse crescimento? Exatamente você conseguir fazer mais com aquilo, com a mesma estrutura que você já tem. Sim. E essa é a definição de produtividade, né? É você conseguir fazer mais com as mesmas condições instaladas, né? A indústria é um bom exemplo disso, né? Sim, também. Porque a gente vê, por exemplo, a indústria depende muito porque assim, o investimento em estrutura é muito alto, né? Então, as instalações e os maquinários, normalmente uma indústria, quando se pensa assim, em qualquer máquina industrial, o valor é bastante alto, né? E a forma de você conseguir reduzir esse custo ou retornar esse investimento é você ter muita produção para que o custo daquela máquina por unidade produzida seja baixo, né? Exatamente. Tem algumas coisas, por exemplo, um dos segredos da China, vamos dizer assim, é justamente isso, porque como eles conseguiram concentrar muita produção lá, então eles têm uma estrutura enorme, mas a produção é maior ainda, quer dizer, eles abastecem o mundo inteiro. O custo por unidade despenca e aí fica difícil competir com eles. Porque todo mundo não é à toa que tem hoje essas guerras comerciais, né? Está bastante em tona hoje, porque justamente eles conseguiram ao longo dos anos, né? Foram décadas de trabalho, né? Não foi do dia para a noite que isso aconteceu. E então você vê que hoje, assim, eles conseguiram tanto que causou agora, né, essa briga toda que está tendo e tal. E você vê que, então, então para a indústria isso é fundamental, né? A capacidade ocupada, ali, a produção por máquina e tal. Exatamente isso. E trazendo isso para a nossa realidade, que para o varejo, né, o que tem a ver... Então, esse é um aspecto que é importante, porque quando você vai conversar com o lojista, a absoluta maioria do empreendedor, até em geral, não só o lojista, mas a visão é assim,
o que está acontecendo? Por que está difícil competir? É a crise. O movimento caiu, eu não sei onde está o dinheiro. A gente ouve muito esse tipo de questionamento e, na verdade, o que a gente quer trazer aqui é exatamente uma reflexão que mostra, eu quero alertar alguns aspectos que são importantes. A gente, como consultor, está atento a isso, está medindo, está monitorando, acompanhando, e às vezes o lojista não tem. Vou dar alguns exemplos práticos para ficar claro o que eu quero dizer. Primeiro, é importantíssimo entender que, se você não melhorar a sua produtividade, você vai ter dificuldade em produzir, em competir nesse cenário. Por quê? Vamos entender algumas razões que provocam isso, não é? Existe um aumento, vamos chamar de horizontal e vertical, né? Para a gente começar o raciocínio. O que é o aumento horizontal da competição? Eu me lembro que há poucos anos, em termos históricos, há poucos anos, 20, 30 anos atrás, a calça jeans era uma commodity, né? O que quer dizer uma commodity? Ela não tinha valor agregado, a calça jeans não tinha, era mais ou menos um produto padrão, como são as commodities hoje no mercado internacional, com minério de ferro, a própria soja e tal. Ela não tem valor agregado. A soja é soja. Não importa quem produz. Não importa quem produz, né? Não tem marca diferenciada, não tem cor diferenciada, modelo diferenciado. Ela é o que ela é, então ela tem uma cotação, um preço. Né? Assim eram os produtos em geral, os tênis. Você tinha 3 modelos de tênis, era Conga, Quixote e não tinha muita opção, ou era aquilo. Você tinha calça jeans, era Westop, Levi's e Westop. No Brasil nem tinha Levi's, era Westop. Era um modelo, uma calça padrão, uma calça grosseira, não é? Sem valor agregado, etc. e tal. A camiseta era a básica e assim por diante. Então, ok, esses eram os produtos que tinham no mercado. Você não tinha, você estava até o próprio supermercado, o conceito de supermercado era, né? Tinha as feiras, os armazéns e tal. E a gente está falando da minha geração, de pouquíssimo tempo atrás. E aí, quando a gente olha para esse mercado, o que acaba acontecendo? As necessidades começaram a crescer de maneira exponencial. Então, você não tinha a internet, você não tinha equipamentos eletrônicos para demandar dentro de... A própria televisão. Antigamente, cada casa tinha uma TV, trazendo para esse exemplo, né? Então, a residência, quando muito, tinha uma televisão, né? Hoje você tem uma televisão em cada cômodo, você tem na cozinha, na sala, cada quarto tem uma TV, etc. O próprio conceito de TV, porque às vezes tem a TV e as pessoas nem usam mais, né? Exato, então a gente fala de TV e você entra na TV a cabo, agora a TV on demand, né? Esses canais que você escolhe, quando assistir, as plataformas, e isso vai integrando com o celular, com o notebook, com o computador, etc. Então, são produtos que vão entrando no mercado. O que a gente está querendo dizer com isso? Mas Hermelino, eu tenho uma ótica. Hermelino, eu tenho uma loja aqui de calçados. O que tem a ver isso comigo? O que tem a ver é o seguinte, aqui é a provocação que eu quero trazer. A renda do consumidor não cresceu na mesma proporção que as necessidades. Então, hoje, o que a gente precisa ter dentro de uma casa, quando você vai no supermercado, a variedade de produtos que você precisa para ter dentro de casa, produtos de limpeza, de alimentação. Hoje, por exemplo, né, você vai, tem até esponja, né? Sim. Tem esponja para pia, esponja para louça de cristal, esponja, não sei, então você tem que ter uma coleção de esponjas ali. Suplementos alimentares, quando você começa, enfim... Tudo foram abrindo as linhas assim, exatamente, né? Então essa é o crescimento horizontal que eu chamo, essa competição, né? Então você tem muito mais gente disputando a renda do consumidor, brigando ali para participar no salário do consumidor, pegando um pedacinho. Então perceba que a competição ela cresceu de maneira extraordinária. Então, na verdade, onde é que está a crise, a grande crise? A grande crise é essa. Você tem um bolso que não cresceu tanto, na mesma proporção que as demandas que querem participar desse bolso. As ofertas, né? Então, o que acontece? Você tem demandas e ofertas, você tem necessidades e propostas para serem feitas. E o que acaba acontecendo? Como a renda não cresceu na mesma proporção, então fica muito mais acirrada essa competição. Sim. E isso promove
essa entre aspas, essa queda na venda. Então, se você olhar, se o bolso não cresceu na mesma proporção e a quantidade de gente querendo participar desse bolso cresceu, então tende a parte para cada um ser um pouco menor. Sim. Né? A não ser que você tenha uma estratégia, que você entenda como jogar esse jogo, etc. e tal. Mas esse é só um dos lados, que eu disse que era horizontal e vertical. Então, veja bem, considerando o horizontal, que eu estou chamando aqui, né, nessa minha classificação de horizontal, é essa quantidade de competidores, não é? Que se colocam lado a lado. E aí você tem uma outra linha de competição, que é o que eu chamo de a competição vertical, que são os canais de vendas que cada competidor desse acessa o consumidor. Então, se você não tivesse o aumento de competidores, não é? De ofertas para o consumidor, você teria o aumento dos canais de vendas. Então, eu tenho uma loja física, mas aí tem o marketplace, aí você tem a loja virtual, né, o site da loja, aí você tem as mídias sociais. Né? Hoje se vende pelo Instagram, WhatsApp, se monta catálogo, manda para o consumidor, há uma interação direta, não é? Sem falar os outros canais, como o telemarketing, que ainda existe, né? A venda, né? O Ligue Já, que tinha pela TV, né? Mas ainda tem os canais de TV que vendem, né? 100% ali, apresentando o produto e tal. Marketing mais tradicional, mas ainda se faz, né? Tem canal de televisão hoje fortíssimo, com uma distribuição poderosa, competindo com as lojas. Então você tem toda essa competição que é extremamente acirrada. Então veja bem, resumindo, você tem uma competição de outros competidores e você tem uma competição de canais de venda acessando esse consumidor. Então, perceba que multiplicam pelo outro, o assunto é grave, é de uma gravidade absurda. E o que eu percebo é que ainda o empreendedor não tem essa consciência, essa noção desse universo que está inserido, né? Que ele está inserido para competir. E aí é que eu coloco, né? O que a gente vê, por exemplo, em termos de qualificação do pessoal, implantação de modelos de gestão, indicadores que são monitorados, não é? A gente vê ainda muito amadorismo, assim, da parte dos gestores em geral e dos lojistas, né? Assim, meio que, tipo assim, ele monta a loja, põe os produtos lá e meio que espera que isso ande sozinho, né? A gente vê muito meio nesse sentido, assim, que contratei uns vendedores, contratei aqui o operador de caixa, abasteci minha loja, agora é só esperar tudo acontecer. Né? Exatamente. Então a gente é como se isso fosse suficiente. Isso. Ou então, eu vou montar uma loja virtual, eu vou bombar, ou eu vou entrar no Mercado Livre, ou na Amazon. Uma franquia, né? Tem muita gente que se ilude com franquia, no sentido, tipo assim, como se a franquia, por ser uma franquia, realmente ela fosse... Sozinha ela resolvesse o problema. Exatamente. E aí é que está a ilusão. Então, e vem um outro lado ainda, um outro ingrediente que é importante a gente trazer aqui para a reflexão, para a gente propor o que a gente pode fazer para contornar, para enfrentar todos esses desafios, que é a questão da mão de obra. Não é? A gente ouve muito, o que hoje em dia ninguém quer nada com nada, Sim. porque não sei o quê, blá, blá, blá. Mas historicamente sempre foi assim, não é... É um problema dessa geração. Não, eu ia falar um privilégio, né, dessa geração. Não, isso sempre foi assim. Não é? Eu estou há muitos anos no mercado e a gente sempre enfrentou esse tipo de problema. O perfil do problema vai mudando, mas o problema sempre existiu com relação às pessoas, a falta de capacitação, o índice de década de 70, 80, quando eu comecei, década de 80, no mercado, o índice de analfabetismo no Brasil era altíssimo. Né? Então, você tinha esse problema de falta de estudo. Então, hoje, comparativamente, o grau de instrução é muito maior, até por conta dos meios eletrônicos, etc. e tal, a quantidade de escolas e a urbanização, porque a população ainda era muito de rural. Então, a pessoa vinha para a cidade chucro, né, completamente despreparada em termos de cultura formal, de educação formal. Sim. Vinha com a cultura de campo, né, mas a cultura de cidade. Então, para você contratar um vendedor, um gerente, um operador de caixa, né, um atendente, era desafiador e tal, e continua.
o que acontece é o seguinte, e também é um outro lado completamente negligenciado pelos empreendedores, que é a questão da liderança. Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar bons profissionais de boa formação, etc. e tal, amadurecidos tecnicamente e em termos de postura mesmo, de posição profissional, etc. e tal, mas se você coloca um mau gestor para liderar, não é? Que não saiba distribuir adequadamente as tarefas, que dá o feedback, coordenar essa equipe, começa conflito, não é? Então, mesmo que você tenha bons profissionais mal administrados, viram uma caca, né? Viram um problema. Alguns times de futebol aí que fazem isso, né? Contrata um monte de estrela, mas com o treinador lá não vira, né? Tanto que é o primeiro que roda, né? Normalmente, né? O primeiro que baila quando o time começa a bater cabeça é a liderança, é o coordenador ali daquele time. Como é que pode um monte de só craque aqui e a coisa não vai, né? Exatamente. Às vezes o time pequeno, exatamente, sem estrelas, muito né? bem coordenado, com uma estratégia bem feita, exercitando uma capacitação, né, objetiva, uma estratégia adequada para enfrentar os desafios, consegue ser muito mais eficaz, atingir os seus objetivos, do que às vezes um time lá cheio de estrelas, etc. e tal. E na empresa não é muito diferente. Então, o que a minha experiência permite colocar? Eu já vi muitas lojas onde você tinha problema, e aí você coloca uma liderança, coloca um líder preparado, capacitado, entendendo exatamente o nível que está a equipe, quais são os objetivos a serem enfrentados, quais são as capacitações que esse time precisa estar preparado, quais as ferramentas a serem utilizadas, não é? Qual é a frequência de treinamento que precisa ser implementado, qual o objetivo a ser buscado, e a gente vê transformações fantásticas, não é? Então, trazendo para a nossa realidade hoje, o que acontece? Por que está difícil competir? Aumentou a quantidade de competidores, disputando o mesmo dinheiro, não é? É como um shopping. Você entra num shopping, está todo mundo ali que está dentro do shopping quer participar do bolso do consumidor que está circulando ali dentro, desde a praça de alimentação a todas, né? Os prestadores de serviço, a casa lotérica, o banco quer pegar o dinheiro lá para aplicar, quer dar que tem agência bancária lá dentro, e as lojas de cada segmento, etc, etc. Então você vê que é uma guerra ali, não é? Disputando aquele mesmo consumidor que está ali dentro. Então, o que faz com que alguns prosperem? E esse é o aspecto que a gente quer trazer. Então, essa quantidade de competidores, essa multiplicidade de canais de vendas que realmente aumentou de maneira exponencial, extraordinária, e a gestão de pessoas que também é fundamental para que elas estejam capacitadas, preparadas para exercer as suas atividades e entregar os resultados que a empresa precisa, né? Como fazer isso? Aí é que começa o princípio da nossa conversa, que a gente vai falar de produtividade. Sim. Então, como trabalhar a produtividade? O que você, Bruno, por exemplo, colocaria como... o que a gente... Um primeiro olhar de produtividade. Eu acho que um primeiro aspecto que eu vejo que muitas lojas sequer olham, mas que parece óbvio em princípio, mas assim, você vê que não é bem tratado, que assim, a loja tem que ser colocada em números, para começar. Sim. Né? Então, assim, ainda existe muito de tocar no feeling, tocar de olho, né? Olhar só para faturamento. Olhar só um aspecto, né? Que eu acho que, assim, para começar a você falar de produtividade, você tem que ter índices, né? Exatamente. Você tem que ter comparações de uma coisa com outra. Então, eu acho assim que a primeira coisa é começar a botar a loja em números, né? O que eu quero dizer, então? Perfeito. Você vê os vários aspectos que existem, né? De indicadores e tal. Então, eu acho que entender isso primeiro. Assim, quantos clientes entram na minha loja? Às vezes nem esse número não tem, é básico, né? Para começar a tentar entender o problema, vamos dizer, né? Exatamente. Eu vejo assim, você vai conversar com um exemplo prático. Sim. Você vai conversar com o gerente e falar, eu preciso fazer promoção. Veja bem, é importante entender o que é que está se buscando. Uhum. Não é? Eu acho que esse é o primeiro desafio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer resultado. E resultado não é necessariamente volume de vendas. Por incrível que pareça. Aqui é que está o pulo do gato, aqui é que está o segredo. Por quê? Eu vou trazer um exemplo prático. Eu me lembro de uma determinada loja que tinha uma quantidade de vendas extraordinária. Sim. Um movimento enorme
né? Você lembra disso? A gente deu Sim. consultoria, uma rede, e uma das lojas, aquele excesso de bancas dentro da loja, aquele monte de cliente ali, Era uma barata, loja de departamento, uma loja de assim, departamento, né, com um perfil exatamente. popular, né? Isso, você sabe de quem a gente está falando Sim, aqui. E perfil popular, muita venda, aquela muvuca, Sim. aquela coisa, muita venda à vista, entrava muita venda à vista, ticket médio muito baixo, algo como eu me lembro na época, isso ok que tem alguns anos já, mas ticket médio que seria hoje aí na faixa de uns R$50, alguma coisa assim, R$45, R$50, e muita venda à vista, e o valor médio do item vendido era muito baixo, e uma quantidade extraordinária de vendas. Sim. Só que somava aquilo, e o faturamento era... Né? E como se trabalhava com produtos muito populares, com uma agressividade promocional muito grande, a margem também era muito apertada. Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Então, não adianta você ter quantidade de vendas, resolve? Depende. Pode ser que não. Faturamento grande resolve? Depende, pode ser que não. Por quê? Porque se você comprar por 10 e vender por 9, você vai vender muito, só que você vai quebrar. Então, não é necessariamente o volume de vendas ou a quantidade de vendas, mas é o resultado que interessa. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, por que eu digo isso? Porque às vezes você vai conversar com o gerente acha que tem que fazer promoção, ou então acha que tem que aumentar o estoque, acha que tem que aumentar o mix. Aí o investimento acaba ficando muito mais alto, né? Se você sobe a cobertura. O que é cobertura? É a quantidade de estoque na proporção do que você vende. Eu vendo 100 mil, tenho 1 milhão de estoque, ou seja, tenho estoque para 10 meses. Então, a minha produtividade, ela cai, porque eu tenho muito estoque para a quantidade de vendas que eu faço. Podia ter 2 ou 3 lojas com esse mesmo estoque. Exato, né? O retorno demora muito para vir, eu imobilizo muito mais capital, meu capital de giro fica pesado para poder eu tocar esse negócio. Então, é fazer esses ajustes. Então, raciocinando, o que eu tenho que olhar para o meu negócio? Eu tenho que olhar para faturamento, claro, a razão da loja existir é vender, eu tenho que vender, mas vender com qualidade, não é? Adaptado ao perfil do meu mercado, ao perfil do meu público, é óbvio, né? Eu trabalho mais popular, eu trabalho com classe média, eu trabalho com alto ticket. É importante dizer, assim, o problema dessa loja não era necessariamente porque ela era popular. Não, né? Exatamente, porque ela trabalhava errado, ela não dimensionava adequadamente. Então, o espaço que ela tinha, o volume de estoque que ela tinha e o resultado que ela conseguia era pífio. Eu acho que esse exemplo vai ser bom para traçar um paralelo. Porque o que nós fizemos lá? O que eu fiz? Primeiro, a gente fez um ajuste no mix de produtos, porque ela tinha uma amplitude muito grande, era muita categoria de produto, uma variedade muito grande, preço muito baixo, e aquilo ocupava um espaço enorme e tal, e não representava um faturamento legal em termos de resultado. Eu lembro no caso dessa loja aí que a gente começava entrando no estoque e ia descobrindo coisas lá dentro, né? Salinhas assim que tinha até o teto de coisas assim. Tem isso aqui, tem mais isso aqui. Então o que nós fizemos lá? Primeiro, nós otimizamos o mix, analisamos as categorias de produtos que tinha e reduzimos aquela quantidade de bancas, etc. e tal, né? Com que objetivo? Reduzir a quantidade de vendas. Então, a primeira estratégia proposta, inclusive uma das diretoras surtou, ela não entendeu, ela falou, vocês vão quebrar minha loja, e etc. e tal. Os outros diretores concordaram, enfim, foi até uma coisa meio traumática, assim, para a gente gerenciar ali aquele conflito, mas o importante é o seguinte, o que nós propusemos ali naquela época? Vamos reduzir a quantidade de vendas, readequando o mix de produto, mexendo no layout da loja, não é? Para que objetivo? Melhorar a produtividade, ou seja, conseguir fazer alavancar o faturamento por metro quadrado, né, pelo aquele mesmo tamanho de loja, subindo o ticket. Como subir o ticket? Melhorando, entre aspas, né? Colocando itens de valor agregado mais alto, sem sair do público, atendendo aquele público, mas melhorando, né? Trazendo alguma coisa com valor agregado mais alto dentro do mix, enxugando algumas coisas. Porque foi identificado que aquele público teria esse potencial, né? Tinha. A gente fez algumas experiências e a gente viu que o público gostava daqueles produtos. Faltava oferecer essas coisas. Faltava oferecer e faltava mais 2 pontas fundamentais. 3.
layout da loja, organizar a loja para aquilo aparecer. Segundo, treinar a equipe para oferecer, trabalhar aqueles produtos. E terceiro, plano de pagamento adequado para que a gente incentivasse o cliente a comprar. A gente sabe que quem compra à vista, compra pouco. Então, a venda à vista ali era absurda, era praticamente 100% da venda era à vista, né? Tinha muito desconto, né? Eu lembro até que uma piadinha que a gente fazia em casa, porque assim, vocês vão pagar a gente só com o desconto que vocês vão parar de dar. Né? Exatamente. Então, por quê? O cliente que compra à vista, a primeira coisa que pede é: eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me fazer? Qual o desconto que você me dá? Né? Então, isso é muito comum. E o que a gente fez? A gente modificou essa estratégia. Não, vamos trabalhar, vamos implantar plano de pagamento, inclusive nessa loja, por ser uma loja de departamentos, nós implantamos o crediário, que era visto, até tinha já na época, mas era 3%, era praticamente... Bastante restrito, né? Era muito restrito e tal, e era chamado de o mal necessário. Alguns clientes aqui que a gente atende e tal. Nós modificamos isso. Nós implantamos estratégias, ferramentas, evidentemente com toda a responsabilidade do mundo, porque a gente sabe que quando você parte para parcelamento, você vai afetar fluxo de caixa, porque você vende a mercadoria, vai receber parcelado, mas você tem que pagar aluguel, pagar funcionário, pagar imposto, repor essa mercadoria, etc, etc. E aí isso precisa estar equilibrado, né? Como fazer para atender o fluxo de caixa, dimensionar adequadamente. Mas nós sentamos e fizemos todo esse planejamento, calculando como é que ia ser o prazo de recebimento e tal, se a empresa tinha condições de reserva de caixa para cobrir aquele espaço, ou se seria necessário fazer antecipação de recebível para equilibrar aquilo, mas alavancar o faturamento. Em resumo, esse exemplo que nós estamos trazendo, esse case que nós estamos trazendo, nós multiplicamos o ticket médio por 4 a 5 vezes o que ele representava. Chegou até a 6 vezes subir o ticket, seria de 50 para 300 reais, com o mesmo público, e nós reduzimos a quantidade de vendas. As vendas caíram mais ou menos metade, né? Em termos de assim, uns quantidade 40%, de vendas concluídas por dia, né? Reduziu, mas subiu muito o ticket. Então, multiplicou por 5, 6 o faturamento por venda e caiu aquela quantidade. Você fazia 100 vendas, caiu para 50 vendas. Né? Só que se o ticket era 100 reais, então 100 vendas venderia 10 mil, caiu para 50 vendas, com o ticket que era 100 foi para 500, então 500 vezes 50 deu 2.500, né? Seria mais ou menos isso. 25 mil, né? Então, eu faturava 10 com 100. Agora eu faturo 25 com 50. Seria mais ou menos esse o número que eu quero dizer. Então, a gente aumentou significativamente o faturamento da empresa, reduzindo a quantidade de vendas. O que permitiu? O começo da nossa conversa aqui, produtividade. A gente conseguiu fazer muito mais com aquilo que tinha. Então, quais são os indicadores de produtividade associados ao varejo? Ticket médio, ou seja, o valor médio da venda fechada. Eu preciso olhar e ver como é que eu melhoro o ticket. Segundo, PA, peças por venda. Qual que é o desperdício absurdo hoje? Tem loja que a gente mede 60% dos itens, das vendas fechadas, vão só um item. Um item, a gente chama isso de PU, né? Venda com peça única, com um único item na venda. A gente precisa monitorar isso, qual é o seu PU. Não é? Porque o cliente está dentro da loja, o exemplo que eu dou, tanta porta para entrar, o cliente entrou ali na loja, não é? Já escolheu, já deu a preferência de entrar ali na loja, você tem uma infinidade de itens aqui dentro da loja, a gente sabe que os clientes têm uma infinidade de necessidades, que gostaria, você quando entra numa loja, se pudesse levar a loja toda, né? A gente olha muita coisa que tem ali dentro. Então, você tem a loja precisando vender, você tem um vendedor precisando vender, você tem um cliente querendo comprar, já entrou dentro da loja, aí vende um item. Né? E às vezes a loja com um plano de pagamento e tal. Então o que está faltando? Monitoramento, acompanhamento, capacitação, feedback, treinamento dessa equipe. E isso é que ainda é muito negligenciado. Eu chego numa loja, é comum eu perguntar qual é o seu ticket médio, qual é o PU, qual é o PA, qual é a sua taxa de conversão, e não faz ideia. Nem sabe o que é, às vezes. Não sabe o que é. Então, aí acha que o problema está na crise. O problema é que ninguém quer nada com nada. O problema... A gente ouve cada bobagem.
Quando, na verdade, o problema está na gestão, na capacitação. É isso que faz com que o lojista prospere, consiga atingir resultados, consiga vender mais, fidelizar os seus clientes, pagar bem o seu funcionário, porque quando é produtivo, vende bem, fatura legal, vamos dizer assim, cria as condições para ser bem remunerado. Concorda comigo? Né? É que eu acho assim, então, partindo aí para esses índices que a gente está trazendo aqui, né? Então, acho que os mais básicos e iniciais, eu acho que qualquer um consegue implementar numa loja, seriam esses, né? A taxa de conversão, quer dizer, quantos clientes entram na minha loja, quantos compram, né? Quando compra, quanto se compra, que é o ticket médio, né? Porque qualquer sisteminha mais básico hoje... E é o que eu ia dizer, e, além disso, nós disponibilizamos com relação ao controle de tráfego, é só entrar na nossa plataforma, falando de loja.com.br, não é? E você tem lá um sistema de controle de tráfego e o curso de controle de tráfego gratuito, 100% grátis, que a gente disponibiliza justamente para que o lojista tenha uma ferramenta para monitorar tráfego e taxa de conversão, que é o primeiro indicador. Quantos clientes entraram na sua loja? Quantos saíram sem comprar? Por que não compraram? Veja bem, só isso já é suficiente para você tomar providências de melhoria. Porque se você descobre que, primeiro, está entrando pouco cliente, a minha taxa de conversão está excelente, cada 10 clientes que entram eu fecho para 6, 7, ótimo, tá? Então um bom aproveitamento. Então o que eu tenho que fazer? Marketing. Eu tenho que trabalhar para botar mais clientes dentro da loja, tenho que divulgar, aí tem que ver qual é o canal, não é? É porta de loja, é trabalhar a vitrine, é botar uma atração na porta de loja, é fazer divulgação de mídias sociais, é fazer um café na loja, convidar os... Enfim, o que eu tenho que fazer? Você tem que... Dependendo do seu perfil, dependendo do perfil da sua loja, se você está dentro de um shopping... Não é uma receita de bolo, né? Tem. Faz isso que vai... Não, é analisar o perfil do seu negócio e trabalhar em cima. Se você está com baixo aproveitamento, ou seja, a sua taxa de conversão está baixa, como é que você descobre? Medindo isso, você vai... entrou muito cliente, mas poucos compraram, muitos clientes entraram, mas saíram sem comprar. E aí, se você monitorar isso, você vai descobrir que não adianta fazer marketing, não adianta fazer propaganda, divulgar a sua loja. Sim. O cliente está entrando, acontece que ele não está comprando, eu preciso descobrir por quê. É falha do meu time, o cliente não está encontrando... Eu vou dar outro exemplo, assim, por incrível que pareça, eu me lembro de uma loja que eu fui conversar com o lojista e ele estava muito bravo, e ele dizendo assim, só entra gente que não tem nada a ver na minha loja, que isso é... Aí eu fui olhar a vitrine, ele tinha produtos muito populares na vitrine, não é? Realmente produtos baratíssimos, assim, que chamavam muito a atenção, e o cliente entrava na loja, um cliente popular, atrás daqueles produtos. Então tinha lá bermudinha de R$ 9,90 na vitrine, o cliente entrava na loja, ele tinha camiseta de R$200, né? Aí o cliente achava um absurdo aquilo, porque ele atraía um público com uma expectativa de produto e dentro da loja ele tinha outro, então ele frustrava o cliente, né? Então, mas na ilusão de que colocando um produto barato, aí que entraria muita gente. Eu vou botar um produto, uma promoção para arrebentar aqui na porta de loja, que eu vou encher minha loja e vou vender muito. E é um erro, porque ele estava trazendo o cliente errado para dentro da loja. Percebe o que eu quero dizer? Então, isso precisa ser descoberto para você consertar. Né? E aí tem, através do monitoramento de tráfego, por exemplo, você vai descobrir quantos clientes estão entrando e quantos estão saindo sem comprar. O primeiro espaço de melhoria que você tem é reduzir a perda. Se você descobrir quantas vendas está perdendo e por que está perdendo, você tem o diagnóstico pronto. Quer dizer, eu sei onde está doendo e o que está causando a dor. Fica fácil entrar com remédio. E outro ponto que eu acho que é importante é justamente ali, reduzir a perda. Você vai ter perda. Sempre. Alguma parte dos clientes realmente não vão comprar. É impossível. Não vai você entrar no maior varejista do mundo hoje, um Walmart da vida, você vai procurar produtos que não tem, está em falta. Então, você entra no marketplace, você entra no aplicativo de lojas, aí você quer procurar um negócio, ele nem lá. Não acha. Você entra numa rede de farmácia. Não tem do tamanho que você quer. Você vai procurar um produto, às vezes não tem. Esse fim de semana mesmo aconteceu isso comigo, eu procurei um produto, não tinha, sabe? Tinha que fazer o pedido para esperar a entrega, etc. e tal, que não tinha disponível. Né? Então, é impossível você não perder vendas. O que a gente tem que monitorar é o nosso aproveitamento. Então, isso é fundamental. E aí tem os outros, né, as derivadas. Você tem que ver, o cliente quando compra, quantos itens compra, qual é o valor médio do item que está comprando, o ticket por plano de pagamento, isso é fundamental monitorar. É como eu disse,
cliente que compra à vista compra pouco. Então você tem que ter instrumentos de parcelamento e a solução para resolver o problema de caixa ao mesmo tempo. Não é? Então você tem hoje as modalidades via cartão de crédito, via financeira ou administrar um crediário dentro da loja. Hoje existe tecnologia, a gente tem parceiro aqui que é parceiro do nosso canal, da nossa empresa, que é a Meu Crediário, por exemplo, não é nem merchandising aqui, mas a gente recomenda porque é uma ferramenta. Inteligência artificial hoje a serviço. Então justifica a serviço hoje de, eu vou fazer análise de crédito, aquele conceito de onde é que você trabalha, quanto é que você ganha, me dá 3 referências, não sei o quê, blá, 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 blá. E não é isso que define hoje liquidez, sabe? É perfil de consumo. Não adianta, a pessoa pode ganhar um excelente salário, mas se ela não tem disciplina financeira, ela ganha 20 mil por mês, quer andar de Porsche, quer viajar para a Europa, não dá, ela vai ter problema de pagamento, e às vezes aquela pessoa que ganha salário mínimo, tem uma disciplina, só compra aquilo que ela pode pagar, e aí você não precisa se preocupar com ela. Então não é só renda, claro que renda importa, mas é o perfil de consumo, e isso a inteligência artificial hoje em 3 a 5 segundos consegue fazer uma varredura e definir, classificar com um grau de acerto assim absurdo. Então existem ferramentas hoje e o lojista precisa entender esse jogo. Não é? Ainda tem um conceito que a venda boa é a venda à vista e o ticket da venda à vista é muito baixo. Então como é que você vai subir ticket? E ticket é instrumento de produtividade. Não é? Se você é básico, se você faz um ticket baixo, você vende, soma, não dá nada. Então, se com essa mesma quantidade de vendas você conseguir subir o ticket, como que você sobe o ticket? Colocando mais itens ou fazendo com que o cliente compre itens mais caros ou as duas coisas em conjunto. Sim. Se o cliente compra mais itens e itens mais caros, ele gasta muito mais na sua loja. E se ele não gastar na sua loja, ele vai gastar no seu concorrente. E quem é seu concorrente? Eu tenho uma ótica. Sabe quem é seu concorrente? Agência de turismo. A Apple vendendo o último modelo do iPhone, a Magazine Luiza vendendo a geladeira lá, o computador, o notebook. Todo mundo é concorrente. Quem é seu concorrente? É quem pega a renda do seu cliente, que ele fala assim, gastei meu dinheiro, agora não tenho como comprar isso. E aí volta lá no início da conversa, quando a gente comparou com indústria, quer dizer, a sua capacidade, os seus equipamentos estão ali iguais, né? Então, o seu custo fixo está ali, é o mesmo, né? Então, se você consegue melhorar suas vendas, melhorar seus números, você vai reduzindo esse seu custo por venda, vamos dizer assim, que aumenta a sua produtividade, aumenta a sua capacidade de ganho, né? Isso é importante e fundamental o lojista entender. O que é ganho de produtividade no varejo, na sua loja? Você tem um conjunto de despesas, que é o que você está colocando, você tem um conjunto de despesas fixas. O que são essas despesas fixas? Aluguel, a conta de energia, a internet, a mensalidade do seu sistema, a mensalidade do seu contador, a folha de salário fixa. Você tem uma série de gastos que, se você não vender nada, se você fechar a loja o mês inteiro, por exemplo, para reformar a loja, você vai ter que pagar essas despesas. Elas estão ali, você vendendo muito ou não vendendo nada, elas estão presentes. O que significa isso na prática? Que você tem despesas fixas e variáveis. As variáveis são aquelas que só existem quando você vende. Por exemplo, imposto de faturamento, comissão de vendedor, taxa de cartão de crédito. Você só paga taxa se você vende no cartão. Então, esse conjunto de despesas você carrega quando vende. Mas as fixas, elas estão ali. E aí é que está o detalhe. As fixas, elas representam uma parte maior das suas despesas, dos seus gastos. Então, tirando, evidentemente, o custo da mercadoria vendida, né, que quando você vende é uma variável, né, que você paga, mas em termos de despesa, quando você alavanca o seu faturamento, as despesas percentualmente caem. Né? Eu tenho uma despesa aqui, eu pago 10 mil de aluguel e vendo 100 mil. Então, meu aluguel é 10% do meu faturamento. E se eu vender 200 mil, né, por exemplo, meu aluguel continua 10 mil, só que agora ele é 5% do meu faturamento. Então, simbolicamente, esse exemplo que eu estou trazendo mostra que ganho de produtividade é isso, é você escalar o seu negócio diluindo as despesas fixas e aí você abre margem para ter ou preço mais competitivo, ou um plano de pagamento mais agressivo para você financiar seu capital de giro. Você tem margem aqui, não é? Para que você consiga realmente atingir
mais pessoas, fazer com que aquele cliente que está dentro da sua loja gaste mais, compre mais, fazer com que a sua equipe tenha instrumentos para trabalhar o fechamento de vendas, não é? Tenha técnica e ferramenta. Então, é o outro lado da história que, na condução do time, é fundamental você ter uma equipe treinada, capacitada, sabendo trabalhar técnicas de vendas. Isso é fundamental, e a gente vê uma negligência muito grande sobre técnicas de vendas, a gente vê uma negligência muito grande sobre gerenciamento da equipe, o gerente ali distribuindo tarefas, capacitando, dando feedback, orientando, repreendendo quando necessário, organizando a loja, fazendo com que cada departamento funcione, né, de maneira integrada, e o colaborador entendendo exatamente o que está fazendo ali, conseguindo performar em alto nível, e isso encanta o cliente, porque é difícil de achar. Então, quem entender isso e trabalhar, com absoluta certeza, vai conseguir se diferenciar e conquistar os resultados, que é o que a gente vê. Quem faz a tarefinha, tanto que existe uma pergunta que é difícil quando fazem para mim, para eu responder, Sim. que é assim, como é que está o mercado? Eu sempre falo assim, depende, porque eu tenho um cliente crescendo 30% ao mês, né, realmente alavancando, expandindo os negócios, e eu tenho gente aí com dificuldade, com queda, né, fechando, passando dificuldade, passando aperto e tal. O mercado é o mesmo. O que modifica? A gestão, o modelo de gestão. E aí, eu quero levantar uma bola para você. Onde é que esse lojista vai encontrar soluções para capacitar o time, capacitar comprador, capacitar vendedor, capacitar gestor de retaguarda, administrativo, para controle de fluxo de caixa, apuração de resultados, organizar o plano de contas? Onde é que encontra, Bruno? Onde que você acha que ele pode encontrar essa solução? Bom, a gente tem uma proposta aqui de solução que é a nossa plataforma Exclusive Premium, né? Com certeza. Porque o que acontece? Por exemplo, assim, você só vai conseguir levantar esses dados, por exemplo, as margens, se você tiver isso controlado, bem cadastrado, né? Aquela coisa, não adianta lá botar no sistema produto promocional e passar tudo só para bater o valor da venda. Aí você vai tirar o relatório e não vai sair nada, né? Você nunca vai saber de fato qual é o retrato real da sua empresa. Na hora que você tira uma venda por categoria de produto, lá a categoria campeã é diversos. Diversos ou promocional. Promocional. Né? E aí como é que você vai 40% saber? Da minha venda é promocional. O que eu faço com isso? Percebe? Então você não tem como, não monitora a PU, não tem como monitorar, não consegue monitorar, não monitora ticket por plano de pagamento para você incentivar os planos de pagamento, o que a gente chama de PMR, prazo médio de recebimento. Você tem 2 prazos médios, basicamente, no financeiro, o PMR e o PMP. PMR é prazo médio de recebimento, PMP é prazo médio de pagamento. É isso que dá o equilíbrio de fluxo de caixa. Né? O que é fluxo de caixa? É dinheiro entrando e dinheiro saindo. Eu preciso dar esse equilíbrio aqui. Então, você vê que como a gente fala assim, toda uma máquina com várias engrenagens. Exatamente. Né? Você precisa entender e cuidar de cada uma delas, né? Então, assim, a gente falou aqui muito da produtividade, por exemplo, da equipe de vendas, o treinamento, capacitação. É um lado da moeda, né? Sim. É uma parte extremamente importante, mas que, se você tiver uma equipe muito boa, mas com produtos ruins... Ou precificando inadequadamente, ou não tendo plano de pagamento... Você também não vai ter Porque, às vezes, eu vejo o lojista indevidamente focando na venda à vista, porque está precisando de caixa, aí aperta a equipe, vamos evitar aí parcelar, vamos trazer mais para venda à vista, olha, no máximo até 3 vezes e tal. O que vai fazer? Vai derrubar o ticket. Ou dar um descontão, né, para vender à vista. Ou dar um desconto para vender à vista, fazer uma promoção muito agressiva e tal, porque está precisando de dinheiro. Esse é o dinheiro mais caro que o lojista coloca lá dentro. Então, porque não sabe fazer a conta, como calcular o PMR e fazer o custo de antecipação de recebível para equilibrar o fluxo de caixa. Primeiro, saber quanto que vai precisar antecipadamente. Sim. Então, isso a gente chama de fluxo de caixa projetado. Então, parece que é um monte de coisa difícil. Não é. Cada coisa individualmente é simples. A gente não pode confundir simples com fácil. É importante... Começa por aí, né? Começa por aí. Não é? Então, eu digo sempre o seguinte, se você quiser correr uma maratona, é simples, é só dar um passo e depois dar outro. Não é? Agora, vai correr 42 quilômetros, se você não estiver muito bem preparado, planejar essa corrida, você não vai conseguir executar. Então, é simples, mas não é fácil. A gestão é a mesma coisa, é um monte de coisas simples, são passos. Né? Agora, se você não tiver a ferramenta, não entender, não olhar para cada um
separadamente, você não vai conseguir. Então, é o que eu vejo o lojista precificando inadequadamente, pega o preço de custo, multiplica por 2 ponto alguma coisa e pronto. Aí você pergunta, de onde saiu esse 2,3 que você multiplicou aí? Não sabe, não sabe decompor essa precificação. Então, tem que entender essa decomposição e comparar com o mercado. Não adianta só fazer essa decomposição e ficar com preço fora de mercado. Não adianta só olhar para o mercado e não entender se aquilo está sendo suficiente para cobrir despesas fixas, variáveis, margem de lucro, o custo da mercadoria vendida e deixar um resultado razoável para gerar o lucro que a loja precisa. Então, é preciso... Quando a gente fala de amadorismo ainda da gestão, é muito disso, quer dizer, ou a pessoa dá um chute porque ela ouviu falar, alguém falou, porque meu tio trabalhava assim, então eu faço igual. Exatamente. Assim. Então, ou a segunda geração que assume, a loja vai tocando, né? Então, ou às vezes se preocupa demais com redes sociais, em botar... a gente vejo... Gente, olha, para finalizar, que nosso tempo está estourando, o que eu quero colocar é o seguinte, às vezes você vê o lojista preocupado demais não, porque eu tenho que ter a loja virtual, porque eu tenho que estar integrado com as redes sociais, etc. e tal. Ok, né? Eu tenho que estar no Marketplace, eu tenho que estar no Mercado Livre, eu tenho que vender na Amazon, eu tenho que vender na Shopee, não sei mais aonde, na Shein, eu tenho que estar em tudo quanto é lugar. E aí você olha e fala assim, olha... O cadastro de produto está errado, não está precificando adequadamente, não tem um plano de pagamento adequado, a cobertura não é ideal. O que é cobertura? Né? Tem um estoque exagerado, então demanda muito capital investido, o giro fica lento. E aí quer competir, quer entrar assim, sem entender esses fundamentos da gestão. Então é fundamental... inteligência artificial, teologia, não, porque eu quero trabalhar com a inteligência artificial. Aí você começa a fazer as perguntas básicas e a pessoa não sabe, não controla, não tem. Você entra no vendedor, não é treinado, não tem uma frequência de treinamento, não entende por que precisa treinar, não sabe quais as áreas que precisa ser treinada, o gerente não tem formação tanto na gestão de loja quanto na liderança, que são coisas distintas. Senão, não adianta só entender de administração, se não entender de pessoas, como conduzir as pessoas. Sim. É como eu falo, a empresa você administra, as pessoas você lidera, não é? Então é importante você ter esse conhecimento nas duas áreas. E a gente consegue fazer isso com relativa simplicidade, desde que seja um passo de cada vez, não é? E realmente, se você quer se aprofundar nisso, acesse falandodeloja.com.br e considere assinar o Exclusive Premium. É vitalício, tem todos esses cursos que você precisa, gerência de loja, técnicas de vendas, liderança, planejamento de compras, gestão de categorias, tudo que você precisa. São 17 cursos, análise de indicadores, fluxo de caixa projetado, apuração de resultado DRE. Enfim, o que você precisa está ali de maneira simples, prática, numa linguagem que você não precisa ser formado em Harvard, ter MBA não sei aonde, para poder conseguir entender, ou ter que falar em inglês, alemão e italiano para poder entender, como a gente às vezes vê por aí. Não, é simples e que se você colocar em prática, você transforma o seu negócio. Concorda comigo? São esses pequenos passos, né? Porque você começa a entender o seu negócio. Exatamente. Enxergar melhor. E aí, com toda a experiência que o lojista tem, né, da vivência ali, vendo onde que ele pode mexer, que vai trazer o melhor resultado, né? Então, sem esses números, sem esses dados, é só na percepção. E percepção é perigosa porque é muito fácil você cair numa armadilha, se enganar. É muito fácil. Só ir na percepção, né? E é muito fácil você cair em papo furado. Você vai acelerar a sua empresa e você vai transformar os resultados. 10x da vida, umas coisas assim, né? Sabe, essa conversa fiada que a gente ouve por aí muito. Então, é importante entender o seguinte, você, no mesmo segmento, vou dar um exemplo prático que eu acho que para embasar o que eu estou dizendo. Não é? Você pega, por exemplo, um segmento, vou pegar o segmento da moda. Né? Você entra numa loja de departamentos populares, ela tem toda uma estratégia de layout, mix de produto, precificação, às vezes ela está no autoatendimento, então ela tem atendentes, não tem vendedores, tem crediário, e uma série, provador, você tem uma série de controles. Você pega uma loja de moda masculina, de shopping, você está falando de outro negócio. É moda. E às vezes elas são vizinhas, né? Às vezes uma da outra. Aí você pega moda feminina, sabe? Ou infantil, né? Ou infantil. É completamente de 0 a 12.
anos, né, do RN, o recém-nascido, o que tem o mix, como compra, o layout da loja, o tipo de atendimento, modifica completamente, sem sair do mesmo segmento. Tudo é vestuário. O tipo de vestuário, estou falando de moda, de loja de confecção, não é? Muda completamente. Então, essa coisa de você botar na mesma sala um dono de posto de gasolina, um dono de padaria, um dono de loja de não sei do que, outro tem agência de turismo, outro tem um material de construção, outro tem um autopeças, é completamente diferente. Dizer que, não, eu vou acelerar o seu negócio aqui, você vai multiplicar seu faturamento, não é assim. É claro que você tem fundamentos da gestão que perpassam, né, que ultrapassa todas as áreas, é óbvio, né? Mas quando você começa a olhar cada negócio, tem as suas particularidades. Então é importante entender isso para que você consiga. Eu estou falando isso por experiência, eu estou no mercado há 40 anos, então a gente lida com isso no dia a dia. Então é importante entender isso para você saber quais ferramentas aplicar de maneira adequada no seu negócio, melhorar sua produtividade e conseguir ser competitivo para que tenha sucesso. Porque quando um lojista prospera, não é uma questão de sucesso pessoal. Porque quando você prospera, você distribui riqueza, você gera emprego, você movimenta toda a cadeia produtiva. O representante da indústria depende do sucesso do lojista, senão não tem para quem vender. Ele vende, o lojista não vende, para lá, ele não consegue repor. A indústria ela só consegue produzir se o varejo entregar, se o varejo colocar. Não adianta pegar a máxima tecnologia e desenvolver o produto mais, né, revolucionário do mundo se você não coloca na mão do consumidor, se isso não chega lá na ponta. Então, essa cadeia precisa ser movimentada. E quando um lojista prospera, é essa cadeia que está sendo movimentada. Então, muito mais do que um egoísmo, é um compartilhamento de sucesso quando um empresário prospera. Acho que é isso. Acho que a gente passou por vários temas aí, em vários segmentos dentro do varejo, né, para trazer essa questão da produtividade. E deu para entender que eu acho assim, espero que vocês aí comentem, compartilhem, né, com a gente. Para que tiver dúvidas aí, coloque nos comentários para a gente, sugestões. Deixa o seu like, é importantíssimo. Porque esse, vou dizer assim, essa é a superfície do tema. A gente fosse cada área dessa poderia passar horas aqui falando, porque são... Se você não conhece o nosso canal Falando de Loja no YouTube, entra lá, se inscreva no canal. Se você está vendo a gente pelo YouTube, se inscreva aqui, veja as playlists. São mais de em torno de 1000 vídeos falando com o vendedor, falando com o comprador, falando com a área de retaguarda financeira, falando com todas as áreas. Tem muito material, não é? E a nossa plataforma, falandodeloja.com.br, com bastante coisa gratuita lá disponível, sistema de controle de tráfego, e-book, cursos gratuitos, e a nossa plataforma com todos os cursos lá disponíveis para que você realmente se capacite e capacite o seu time para conseguir prosperar e atingir os resultados que, antes de mais nada, você merece. Beleza? Deixe seu comentário aqui, não esquece de compartilhar, de deixar o seu like e a gente se vê no próximo podcast. Isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.